Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mentes Brilhantes. Aqui convosco fala o Edilson Nhaman. Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos dar início à temática sobre teoria do consumidor. Lembrando que este é um tópico, este é um tema muito abordado, principalmente para os estudantes que fazem economia, contabilidade, ou mesmo gestão, ou outras áreas que de alguma forma têm tido economia como cadeira. Então, a teoria do consumidor é um capítulo aí na área inserido na microeconomia, ou mesmo na cadeira de introdução à economia, que é muito cobrado. Então, se está a assistir esse vídeo, não saia do mesmo, assista a aula até o fim, porque será uma mais-valia para ti e vai ajudá-lo a compreender muito melhor essa temática sobre a teoria do consumidor. E recomendo que subscreva-se no canal, ative o sino de notificações para não ficar de fora sobre qualquer vídeo que formos a postar aqui no nosso canal e compartilhe também com outras pessoas para as mesmas pessoas sejam beneficiadas por esse trabalho que é super gratuito. E isso também, obviamente, vai ajudar o canal a crescer, vai ajudar o canal a atingir mais pessoas e, de alguma forma, isso será bom para o próprio canal e para si também. Então, subscreva-se no canal, não se esqueça, por favor, subscreva-se, coloque like, compartilhe para que, de fato, esse trabalho seja, de alguma forma, muito útil para muita gente. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos traz aqui, que é abordar a temática sobre a teoria do consumidor. Então, para a nossa aula, nós preparamos aqui alguns slides que vão nos orientar e vão ser uma mais-valia e vão tornar essa aula mais atrativa, mais dinâmica. Então, temos aí o nosso tema, que é sobre a teoria do consumidor. Então, vamos começar mesmo definindo o que é essa quase teoria do consumidor. Então, conforme está aí no nosso slide, teoria do consumidor seria a descrição de como os consumidores alocam a sua renda entre diferentes bens e serviços, procurando maximizar o seu próprio bem-estar. Lembrando que qualquer consumidor tem como objetivo maximizar a sua satisfação, maximizar o seu próprio bem-estar. Então, ele vai alocar a sua renda, vai alocar o seu rendimento, tendo em conta a maximização do seu próprio bem-estar. Então, ele vai usar a sua renda para fazer aquisição ou para comprar diferentes cestas de bens e serviços no mercado, tendo em vista o seu principal objetivo é maximizar a sua satisfação. Então ele vai fazer as suas escolhas, vai tomar as suas decisões, alocando a sua renda em diferentes bens e serviços, comprando diferentes cestas no mercado, tendo em conta que ele precisa de maximizar a sua satisfação, precisa maximizar a sua utilidade. Então, sabendo que o consumidor tem como sua maior restrição o seu rendimento, logo ele terá que fazer certas escolhas, tendo que adquirir bens que ele considera essenciais, bens que serão aqueles que vão ajudá-lo a atingir a sua satisfação. Então, o consumidor tem como sua principal restrição o seu rendimento. Então, para nós estudarmos o comportamento do consumidor, ou descrevermos essas escolhas que o consumidor irá fazer na alocação da sua renda, porque o principal objetivo, como eu disse, do consumidor é a descrição de como os consumidores alocam o seu rendimento para comprar diferentes bens no mercado. Então, para nós estudarmos esse comportamento do consumidor em relação às suas escolhas, teremos que examinar três etapas muito essenciais, que são as preferências do consumidor, as restrições orçamentárias e as escolhas do consumidor, conforme está escrito aí no slide. Então, lembrando que esses tópicos vamos abordar especificamente de forma clara, de forma detalhada nas nossas aulas. Então, são tópicos que não vamos ignorá-los, vamos explicar detalhadamente. Então, dando segmento ao nosso tema, vamos falar aqui de algumas premissas básicas sobre preferência, premissas muito essenciais. Lembrando que as premissas são ideias ou fatos que são usadas para, de alguma forma, tirar conclusões ou construir certos raciocínios. Então, as premissas são ideias, digamos que são algumas ideias, alguns conceitos que vamos usar para tirar certas conclusões ou construir certos raciocínios. Então, compreenda esse conceito de premissa. Então, de alguma forma, nós vamos precisar aqui de usar algumas ideias, alguns fatos, para chegar em certas conclusões durante a explicação da nossa aula. Então, poderão compreender melhor o que é essa coisa de premissa. Então, a primeira premissa que nós vamos abordar nessa nossa descarrilagem, nessa aula, é sobre a integralidade. Sim, integralidade. Então, a integralidade tem a ver com a completude das preferências.
Quer dizer que as premissas são completas. O que é que isso significa? Significa que os consumidores podem comparar e ordenar todas as cestas de mercado. Então, para que o consumidor tome uma decisão sobre qual que cesta adquirir ou que cesta prefere, primeiro ele vai ordenar e comparar. Primeiro vai comparar as diferentes cestas no mercado. Depois vai ordenar as cestas de acordo com que cesta lhe proporciona maior nível de satisfação. Então ele compara, depois ordena. Então, o ordenamento basear-se-á na questão ou no quesito que cesta lhe proporciona maior nível de satisfação. Então, esse serão algumas questões que o consumidor vai considerar nessa questão da comparação e ordenação de essas cestas do mercado. Então, é isso que nos diz a conteúdo das preferências. E, ademais, por exemplo, assim, para qualquer duas cestas, ou para duas cestas A e B, por exemplo, um consumidor preferirá a cesta A em detrimento de B, ou pode preferir a cesta B em detrimento da cesta A, ou pode ser indiferente a qualquer cesta, qualquer uma delas nesse caso. Vamos explicar o que isso significa. Um consumidor pode preferir A em relação a B, ou B em relação a A, ou ele pode ser indiferente em relação às duas cestas. O ser indiferente quer dizer que para ele tanto faz. Tanto a cesta A assim como a cesta B lhe proporcionam o mesmo nível de satisfação. Então, isso resultará numa indiferença. Então ele será indiferente, para ele tanto faz, tanto a cesta A, tanto a cesta B. Então ele pode escolher a cesta A ou B, ou pode ser indiferente. Então, continuando, vamos ver agora a premissa que tem sobre transitividade. Então, quer dizer que as preferências são transitivas. O que é que isso significa? A transitividade significa que um consumidor prefere a cesta de mercado A a B e prefere B a A. Então, ele também vai preferir A em relação a C. Ou seja, temos aqui duas premissas. O consumidor prefere a cesta A em detrimento de B e prefere B em detrimento de C. Aqui temos três cestas, A, B e C. Então, ele vai preferir a cesta A em relação a B e B em relação a C. Consequentemente, por causa dessa escolha de preferir A em relação a B e B a C, ele vai preferir A em relação a C. Então, ele vai ordenando essas suas preferências, tendo em conta aquela que lhe proporciona maior nível de satisfação. Então, esse tipo de transitividade estamos a falar aqui. Aliás, esse tipo de, não transitividade, esse tipo de premissa é a transitividade, que também tem a ver com a consistência. Então, o consumidor ele tem que ser consistente. Por exemplo, ele não terá que ser consistente se ele escolher essa cesta A em detrimento de B, B em detrimento de C. Depois ele escolher C em detrimento de A. Então, ele não terá que ser consistente. Porque se ele escolhe A em relação a B, quer dizer que A é maior que B, e prefere B em relação a C, quer dizer que o próprio A também é maior que C. Então, ele vai escolher A em detrimento de C. Então, esse que é. Então, vamos ver agora alguns exemplos para aprimorar melhor nossa compreensão. Temos aqui três ideias, ou três casos, onde temos os cabazes, considera os cabazes A, B, C e D. Como se compara A com C e D. Primeiro caso, se A é igual a B, por exemplo, e B é maior que C, e C é igual a D, logo, mesmo não tendo sido ditos, mas com base no que foi dito anteriormente, o A será maior que C e A será maior que D. Por quê? Porque o A e B lhe proporcionam o mesmo nível de satisfação. E o B é maior que C. E C é igual a D. Logo, o A será maior que C. O A vai proporcionar maior nível de satisfação em relação a C e D. Então, mesmo não tendo sido ditos, nós podemos chegar a essa conclusão. Lembra do conceito de premissa? Dizemos que premissas são ideias ou fatos que ajudam a construir o quê? Conceitos, ou ajudam a construir um certo raciocínio. Então, segundo caso, se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a B e B é igual a C, logo o A e o C serão também iguais. Lembras que não precisamos de ser, não fomos ditos que A é igual a C, mas com base no que nos foi dito antes, chegamos à conclusão de que A é igual a C. Terceiro e último caso, se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C e C é igual a D, logo
o A será menor ou igual a C. Por que o A será menor ou igual a C? Porque sendo A menor que B e B menor que C, consequentemente A será menor ou igual a C e o A também será menor ou igual a D. Então, chegamos a essas conclusões com base no que nos foi dito antes. Então, essa é a premissa que tem a ver com a transitividade, tem a ver com a consistência na sua escolha. Então, qualquer consumidor, ele é consistente nas suas escolhas. Então, dando continuidade, vamos ver agora a questão da utilidade. Conceito esse que é muito, mas muito relevante, muito abordado na economia, tem a ver com a utilidade. Então, vamos definir a utilidade. O que é essa coisa de utilidade? Utilidade é o prazer ou a satisfação gerada no consumo de um bem. Então, sempre que nós consumimos, lembrando que, atenção, lembrando que quando falamos de consumo na economia, principalmente, nós estamos a falar de ingestão somente. Ou não estamos a falar de estamos a ingerir alguma coisa, ingerir algum alimento. Consumo é o uso para qualquer fim de um certo determinado bem, seja o telemóvel, seja o computador, qualquer bem que está em uso, consideramos que esse indivíduo está consumindo. Então, o consumo é o desgaste ou o uso do capital fixo, nesse caso, para a satisfação das necessidades. Então, a utilidade será o prazer ou satisfação gerado no consumo de um bem. A utilidade é o que advém sempre que consumimos um bem. É o prazer ou satisfação advindo do consumo ou do uso de um determinado bem. Então, aí chamamos de utilidade. Lembrando que todo indivíduo, ao consumir o bem, espera que aquele bem lhe proporcione uma certa satisfação, lhe proporcione um certo prazer. Então, já que já definimos o conceito de utilidade, o que será a utilidade total? A utilidade total será a satisfação acumulada que resulta do consumo sucessivo de um bem. E é sempre decrescente, mas vamos explicar essa parte decrescente. Mas agora, a questão da utilidade total, né, é a satisfação acumulada que resulta quando consumimos um bem de forma sucessiva. Então, é como se fosse a soma das utilidades, nos proporciona a utilidade total. Então, a utilidade total será a satisfação de forma acumulada, que resulta do consumo, ou o prazer de forma acumulada, que resulta do consumo de sucessivas unidades de um certo bem. E a utilidade é sempre decrescente. Está escrito graficamente aí nesse gráfico. Então, temos o gráfico da utilidade total em função das quantidades. Então, ou das quantidades em função da utilidade total. Então, vamos notar que esse gráfico cresce, mas chega num ponto ele já começa a cair, a decrescer. Então a utilidade total começa a decrescer. Então, mas vamos explicar melhor quando vamos falar também da primeira lei de Gauss, vamos entender melhor. Mas lembrando, não se esqueça que a utilidade total é sempre decrescente, porque à medida que nós vamos consumindo um bem, a utilidade total chegará a um ponto onde vai parar de crescer, começa a decrescer. Ok. Agora vamos ver a questão da utilidade marginal. O que é a utilidade marginal? A utilidade marginal seria o quê? Seria a satisfação adicional. Então, a utilidade marginal é a satisfação adicional, resultante do consumo de mais de uma unidade de um bem. Então, sempre que consumimos uma unidade, para explicarmos o que é o conceito de utilidade marginal, sempre que consumimos um bem, no ato do consumo daquele bem, é gerada uma certa utilidade. Então, sempre que consumimos uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade, sempre adicionamos o que? A utilidade. Então, a utilidade adicionada sempre que formos a consumir mais de uma unidade de um certo bem, chamamos de utilidade marginal. É a utilidade advinda do consumo de mais de uma unidade. É a satisfação adicional. É a utilidade adicional nesse caso, que advém do consumo de mais de uma unidade de um determinado bem. Então, esse será a nossa utilidade marginal, um conceito super importante na economia, no estudo da microeconomia este. Então, retenham o mesmo, porque vamos falar muito da utilidade marginal quando falamos da primeira lei de Gossen, assim como a segunda lei de Gossen. Então, graficamente, o que será a utilidade, matematicamente, aliás, o que será a utilidade marginal? Será a variação da utilidade total sobre a variação das quantidades, ou seja, seria a derivada da utilidade total em função das quantidades. Então, a utilidade marginal também é sempre decrescente, porque temos aí o gráfico da utilidade marginal decrescente. Então, agora vamos falar da primeira lei de Gossen, ou lei da utilidade marginal decrescente, uma lei super, mas super pertinente no nosso estudo, aí na microeconomia, uma lei muito famosa, chamada primeira lei de Gossen. O que a primeira lei de Gossen diz? Quanto mais quantidade consumidas de um bem,
a satisfação adicional em cada unidade adicional consumida deste bem tende a diminuir. Então, quanto mais vamos consumindo sucessivas unidades de um bem, por exemplo, a nossa utilidade marginal vai decrescendo, a nossa satisfação adicional vai decrescendo. Então, Gossen ele explica isso dizendo-nos que quanto mais unidades nós formos a consumir de um determinado bem, a nossa satisfação adicional em cada unidade vai diminuindo, a nossa utilidade marginal vai diminuindo. Vou dar aqui um exemplo que eu gosto muito, que tive um docente na faculdade que dava demasiadamente esse exemplo. Ele dizia o seguinte: suponhamos que tu és um estudante, esteja a voltar da escola, estás muito conforme. Em casa vão servir aí o teu prato para tu comeres. Estando tu conforme, a primeira colher que você vai levar à tua boca será esta que vai te proporcionar um maior nível de satisfação comparativamente às outras que você vai ingerir ou que você vai levar à boca. Então, a primeira te proporciona um nível de satisfação maior do que todas. Então, quanto mais tu vais consumindo, o teu nível de prazer, o teu nível de satisfação começa a diminuir. A tua utilidade marginal começa a diminuir. A sua satisfação adicional começa a diminuir. Tanto que as outras colheres que tu vais levar à boca não vão te proporcionar o mesmo nível de satisfação. Então a satisfação vai diminuindo até chegar a um ponto onde tu já não tens prazer. Tu já não tens prazer em consumir aquele bem. Então chega um ponto, esse ponto onde já não há mais prazer, já não há mais permeabilidade, chamamos de ponto de saturação. É o ponto onde a tua utilidade marginal já começa a decrescer, começa a cair. Então, é o que Lei Gossen explica. Diz quanto mais nós vamos consumindo sucessivas unidades do mesmo bem, a nossa utilidade marginal vai decrescendo até chegar ao ponto de saturação. Então, é o que Gossen explicava nessa sua lei. Uma lei super importante aí no estudo da microeconomia. Então, continuando. Ok, agora chegamos à fase onde vamos ver aqui um exemplo que ilustra o que nós explicamos aqui sobre a utilidade marginal, as leis que a primeira lei de Gossen. Então, esse exemplo basicamente vai nos dar a utilidade total, utilidade marginal e sobre a primeira lei de Gossen. Então, para isso, teremos que, obviamente, ter um espaço, porque vai precisar de fazermos alguns cálculos básicos, termos um quadro para que possamos fazer essa projeção na tela. Então, ok. Conseguimos aqui improvisar um quadro para que possamos aprimorar a sua compreensão. Estamos aqui super com essa matéria bem consolidada. Então, dada a função da utilidade total, temos a utilidade total 50S menos 5S ao quadrado, que representa a satisfação do Joazito, que obtém do consumo de Sandes. Então, temos aí a utilidade total, que representa a satisfação do Joazito a revenir do consumo de Sandes. Então, a linha A calcula a expressão de utilidade marginal do Joazito. A linha B calcula a quantidade de Sandes que maximiza a satisfação do Joazito. E, por fim, a linha C determina a satisfação máxima que ele pode alcançar. Então, vamos pegar aqui a nossa caneta para colocarmos essas matemáticas em prática. Então, primeiro, vamos resolver a linha A. A linha A. Vamos escrever a nossa função da utilidade total, que é igual a 50S menos 5S ao quadrado. Então, querem a expressão da utilidade marginal do Joazito. Lembrando que a utilidade marginal dissemos que é a satisfação adicional. A satisfação adicional que advém do consumo de mais de uma unidade. Então, sempre que consumimos mais de uma unidade de um bem, vamos ter aí a utilidade marginal. Isso é uma definição muito analítica. Agora, a definição matemática. A utilidade total, a utilidade marginal, aliás, é a derivada, lembra? Dissemos que a utilidade marginal é a derivada da utilidade total. É a variação da utilidade total sobre a variação das quantidades. Então, vamos derivar essa função da utilidade total em função das quantidades. Então, vamos dizer o quê? Que a utilidade marginal, vamos representar por UMG, será igual à derivada da utilidade total. Nesse caso, a utilidade marginal será igual a 50S menos 5S ao quadrado, tudo a derivar. Isso é uma derivada muito simples.
Lembrando que falamos de derivada lá atrás, lá no ensino médio. Então, uma derivada muito, mas muito simples. Derivada de 50s vai dar 50. Menos derivada de 5s ao quadrado vai dar o quê? 10s. Então, simples, já temos a nossa expressão da utilidade marginal. Agora vamos para a linha B. Saber que nos pedem a quantidade de santos que maximiza a satisfação do Joazito. Também vamos ter que regressar lá no ensino médio, quando falamos de extremos de uma função, máximos e mínimos. Queremos a quantidade de santos que maximiza a satisfação do Joazito. Então, para termos isso, teremos que calcular o que é os zeros da primeira derivada da utilidade total, nesse caso. Então, são os zeros da utilidade marginal, máximos e mínimos lá no ensino médio. Então, vamos dizer que utilidade marginal tem que ser igual a zero. Qual é a nossa utilidade marginal? É 50 menos 10s é igual a zero. Então, vamos calcular o zero dessa expressão. Então, vamos ter o quê? Menos 10s é igual a zero menos 50. Então, vamos ter o quê? Menos 10s será igual a menos 50. Então, S será igual a menos 50 dividido por menos 10. S será igual a 5. Lembrando que o S representa nossas quantidades. Então, já achamos as quantidades que maximizam a satisfação do Joazito. Simples. Agora, vamos calcular o que? Vamos para a linha C. Determina a satisfação máxima que ele pode alcançar. Então, a satisfação máxima é a utilidade total que maximiza, que ele pode alcançar, aliás. Então, já temos aqui as quantidades. Vamos pegar e substituir na função da utilidade total. Sabendo que o nosso S já temos esse 5. Vamos fazer o quê? 50 vezes 5. Estamos a substituir na expressão da utilidade total. Menos 5 vezes 5 ao quadrado. Então, a utilidade total será igual a 50 vezes 5 vai dar 250 menos 5 vezes 5 ao quadrado. 25 vezes 5 vai dar 125. Então, a utilidade total será igual a 250 menos 125 vai dar 125. Então, já temos aqui a nossa utilidade total, quer dizer, a linha C, calculado a expressão, determina a satisfação máxima, aliás, que ele pode alcançar com o Joazito, nesse caso, pode alcançar. Então, muito simples, derivada, mas de uma forma muito simples, já calculamos. Vamos para o segundo e último exercício. Ok, vamos para o nosso segundo exemplo, para fecharmos com a nossa aula de hoje. Diz-nos o seguinte: imagine os seguintes, deviam ser os seguintes dados da família Jacobzito sobre a relação entre a quantidade consumida do bem alfa e a utilidade total. Então, temos aí os dados comparativos à utilidade total e as quantidades. Represente graficamente a curva de utilidade total e marginal. Na linha A. Na linha B, pedem que a gente analise se essa situação respeita a primeira lei de Gaussian ou não e depois justificar. E por fim, na linha C, quantas unidades do bem X é que esta família vai escolher como ponto de saturação. Justifica a tua resposta. Primeiro, vamos fazer a nossa linha A, que é representar graficamente a curva da utilidade total e marginal. Primeiro, vamos representar o gráfico da utilidade total, depois da utilidade marginal. Vamos fazer isso separadamente. Representaremos o gráfico da utilidade total em função das quantidades, depois da utilidade total, da utilidade marginal em função também das quantidades. Então, primeiro vamos fazer o gráfico da utilidade total, função das quantidades, de forma separada, para que a gente compreenda com maior nível de profundidade. Então, teremos uma coisa mais ou menos assim. Então, aqui temos a utilidade total, aqui temos as quantidades. Então, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Claro que não são gráficos em termos de dimensões, em termos de espaçamento perfeito, mas a ideia é pegarmos como é que isso na verdade acontece na prática. Então, aqui temos 10, 18, 24, 28
e 30. Então, vamos preencher quando as quantidades são de 1, a utilidade total é 10. Quando as quantidades são de 2, é de 18. Quando as quantidades são de 3, a utilidade total é 24. Quando as quantidades são de 8, a utilidade total é... Quando a quantidade são de 4, a utilidade total é 28. E para 5, sim, quantidade de 5, temos utilidade total 30. 6 também temos utilidade total 30. E por fim 7 reduz para, a utilidade total reduz para 28. Então, a curva é muito simples, é só unir os pontos e fica mais ou menos assim. Então, fácil. É gráfico, é o tal gráfico ou semelhante, é o mesmo gráfico que vimos lá nos slides que nós já apresentamos previamente. Então, já representamos o gráfico da utilidade total. Agora vamos representar o gráfico da utilidade marginal. Então, para encontrarmos o gráfico da utilidade marginal, teremos que preencher a tabela, a coluna relativa ou a linha relativa à utilidade marginal. Então, vamos fazer isto. Eu posso aproveitar esse espaço para fazer isto. Vou aproveitar esse espaço para fazer isto. Então, temos aqui as quantidades, utilidade total, utilidade marginal. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A utilidade total já tínhamos, dissemos que era de 0, 10, 18, 24, 28, 30, 24, 28 não, 24, 28, sim, falha minha, 30 e de novo 28. Agora queremos a utilidade marginal. Então vamos aplicar a fórmula. Sabemos que a utilidade marginal será igual à variação da utilidade total sobre a variação das quantidades. Então a variação da utilidade total sobre a variação das quantidades é utilidade total 1 menos utilidade total 0 sobre as quantidades 1 menos quantidade 0. Simplesmente vamos aplicar a fórmula. Então a utilidade total é mesmo que ter a variação da utilidade total sobre a variação das quantidades, é mesmo ter utilidade total final menos inicial e quantidade final menos inicial. Nesse caso, para esta coluna aqui, este espaço aqui, a utilidade marginal, aliás, a utilidade marginal sim, já que total e as quantidades são de 0, então a utilidade marginal também será de 0. E outros sítios é comparativamente fácil para preenchermos os espaços subsequentes. Vamos considerar a utilidade total 10 menos utilidade total 1 nesse caso será 10 menos utilidade total 0 será 0 nesse caso. Então vai ficar 10 menos 0 sobre 1 menos 0. Vamos ter 10. Vamos fazendo essas subtrações sucessivamente. Então aqui vamos ter 18 menos 10. A fórmula está aqui. Se quiser pode aplicar a fórmula. Mas para sermos um pouco mais práticos e rápidos. Se fazer 18 menos 10. Porque aqui em cima vai ficar o quê? 18 menos 10 sobre 2 menos 1. Como teremos 1 como denominador, isso vai voltar a nos dar o quê? 8. Quer dizer que a nossa resposta será essa diferença aqui. Então vamos ter o quê? Já que a nossa resposta será essa diferença, vamos fazer 24 menos 18, que dá 6. Aqui vamos ter 4. Aqui vamos ter 2. Vamos ter 2. Aqui vamos ter menos 2. Então, muito simples. Então, agora se representamos o gráfico da utilidade marginal graficamente. Então, vou apagar aqui para ganharmos espaço e sermos rápidos, para que o nosso vídeo não seja muito extenso. Então, vamos representar graficamente. Então, vamos colocar aqui nos dois eixos. Ou colocar aqui nos dois eixos. Vou colocar aqui nos dois eixos. Então, aqui temos a utilidade UMG. Aqui temos as quantidades. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Vamos colocar o quê? Lembrando que tem um valor negativo, então teremos que puxar isto. Gráfico até aqui no menos 2. Vamos ter aqui 2, 4, 6, 8 e 10. Então, vamos dizer que quando as quantidades são de 0, utilidade marginal é 0. Quando as quantidades são de 1, utilidade marginal é de... Quando as quantidades são de 1, utilidade marginal é de 10. Então, vamos fazer essa correspondência aqui, que é muito simples. Então, 2 corresponde com 8. Então, essa correspondência é muito simples. Não tem aí muitos segredos. Então, isso baseamos na tabela que já fizemos. Então, aqui também corresponde com 6. E por fim, temos esta parte que é negativa. Então, vamos ter uma linha que sai mais ou menos assim. Então, esse será o gráfico da nossa UMG, dessa utilidade marginal. Então, e a linha B? Espero que tenham percebido, é muito simples. Só fazer a união dos pontos e depois construir aí os respectivos gráficos. A linha B, será que a situação respeita a primeira lei de Gaussian? Justifica a tua resposta. Então, para isso, vamos analisar as quantidades em função da utilidade marginal. Lembrando que dissemos que a primeira lei de Gaussian diz o quê? Diz que quanto mais unidades de um bem serem consumidas, a utilidade marginal tende a reduzir a ritmos decrescentes. Então, o que nós iremos fazer? Vamos analisar, obviamente. Então, observem. Quando as quantidades são de 1, a utilidade marginal é de 0. Quando as quantidades são de 0, a utilidade marginal é de 0, aliás. Quando as quantidades são de 1, a utilidade marginal é de 10. Então, subiu. Quando aumentamos mais de uma unidade das quantidades consumidas, a nossa utilidade marginal, a nossa satisfação adicional, aumenta para 10. Mas quando vamos para 2, a nossa unidade marginal, ao invés de aumentar para 20 ou 12, começa a reduzir a satisfação adicional. Então, ao invés de sair de 10 para 8, a satisfação adicional agora é de 8. Quando aumenta para 3, a satisfação adicional vai reduzindo. A nossa satisfação adicional, a nossa unidade marginal vai reduzindo à medida que a gente vai consumindo mais unidades. Então, quando saímos de 2 para 3, a nossa unidade marginal reduz para 6. De 3 para 4, percebe? Então, o que acontece é que a primeira lei de Gaussian está sendo observada. Quanto mais vamos consumindo, a nossa utilidade marginal vai reduzindo. Então, logo, a primeira lei de Gaussian se verifica. Por quê? Porque quanto mais unidades estão sendo consumidas, a satisfação adicional vai reduzindo. Lembrando que a utilidade marginal tem a ver com a satisfação adicional. Então, quanto mais vamos aumentando as quantidades consumidas, a nossa satisfação adicional vai reduzindo. Então, sim, justificamos e dissemos que sim, a situação respeita a primeira lei de Gaussian, justificamos, porque quanto mais vamos consumindo unidades de um bem, ou quanto mais vão sendo consumidas unidades daquele bem, a satisfação adicional também vai reduzindo. Linha C, quantas unidades do bem X é que esta família vai escolher como ponto de saturação? Justifica a tua resposta. Obviamente que vai escolher 30 unidades. Quando ele for a consumir 6 unidades, a sua utilidade total vai ser de 30. Então, quantas quantidades são de 6 nesse caso? Porque a partir de 7, esse é o ponto de saturação, atenção. Quando ele consome, quando as quantidades são de 6, a utilidade total é de 30. Este é o ponto de saturação, quando ele consome 6 unidades. Esse é o ponto de saturação. Porque ele já não pode aumentar mais. Aí, ele começa a decrescer. Então, designamos isso como ponto de saturação. Porque quando ele consome 6, ele começa a reduzir as suas quantidades. Começa a reduzir, aliás, a sua unidade total. Quando ele consome 6 quantidade, a sua unidade total baixa para 28 a partir de 7. E a unidade marginal começa a ser negativa. Então, o seu ponto de saturação é a partir daí das quantidades 6. Então, porque a partir de 7 já começa a reduzir a utilidade total, também começa a reduzir a unidade marginal. Aliás, a unidade marginal já vinha reduzindo, mas ele começa a assumir ritmos negativos, números negativos. Então, o seu ponto de saturação é de 6 de quantidades e utilidade total de 30. Certo?
isto é que nós tínhamos para a aula de hoje. Espero terem percebido e por hoje é tudo. Até a próxima ocasião. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários para que a gente possa esclarecer. E não se esqueça de subscrever-se para não ficar de fora sobre qualquer conteúdo que formos a postar aqui no nosso canal. Quanto a nós é tudo. Tenha bons estudos e até a próxima. Fica atento para o próximo vídeo que iremos postar. Será de extrema importância.